Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento. Olá, boa tarde, meus amigos queridos. Que bom que estamos nós aqui hoje para mais um programa do Evangelho por Emmanuel. Não, o Ceifa de Luz, é o Força do Hábito, no nosso programa Ceifa de Luz, no programa que nós estamos estudando este livro maravilhoso, no Evangelho por Emmanuel, às 6 horas. Nós iniciamos esse nosso debate. Queria falar um pouco sobre subdesenvolvimento, que é um estado de um órgão ou organização que ainda não alcançou a sua maturidade, mas o nosso subdesenvolvimento espiritual. Vamos dar boas-vindas, então, ao nosso querido Marcelino, querido. Como vai você? Oi, gente, que bom ver você de novo, Miriam, e eu também ao Varney. E um abração a todos que estão nos ouvindo e vamos à nossa reflexão para que a nossa semana seja de muita luz e muita paz. Boa noite a todos. E aí, Valnei, querido, como está você aí nesse paraíso tropical aí? Minha filha, agora com você e Marcelina, mais a turma que nos acompanha, tá ótimo, tá excelente, né? Fechou o paraíso, né? Então, vamos orar primeiro, antes da gente começar, Marcelino? Vamos lá na nossa prece, vamos esquecer as coisas materiais, esquecer os nossos compromissos terrenos, para ter aquele compromisso com Jesus, ao estudo do seu Evangelho, preparando o nosso foro íntimo para os dias que há de vir, e que possamos, assim, ser os verdadeiros carregadores da flama de Jesus para toda a terra. E com essa certeza, mestre amorável, com a vossa permissão, com a essência de Deus e a misericórdia de nossa Mãe Maria Santíssima, nós vamos dar início às atividades da tarde. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixa, Senhor, cairmos em tentação, e livra-nos de todo mal, e que assim seja. Que a paz de Deus esteja conosco. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje nós estamos aí no capítulo 64,
da segunda parte do livro Ceifa de Luz. Então, a gente pede aí, Valnei, pode começar a nossa leitura? Com certeza. Vamos lá, então. O título de hoje, do estudo de hoje, é Subdesenvolvimento Espiritual, a lição 64, né? Antes, porém, uma passagem de Paulo, né? Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em hortendas de disputa. Paulo está em Romano, capítulo 14, versículo 1. Então vamos nós. Quando a palavra subdesenvolvimento toma lugar na designação de grupos humanos menos dotados de mais amplos recursos na ordem material de vida terrestre, não será impróprio referir-nos a outra espécie de carência, a carência de valores do espírito. Isso nos induz a reconhecer a existência de uma retaguarda enorme de criaturas empobrecidas de esperança e coragem. Não obstante, quase toda ela constituída de companheiros com destaque merecido na cultura e na prosperidade da terra. Abastece-te de suficiente amor para compreendê-los e auxiliá-los. São amigos chamados a caminhar nas frentes da evolução, com áreas enormes de influência e possibilidade no trabalho do bem de todos, mas detentores de escassos recursos no campo do sentimento para suportarem com êxito as crises das épocas de mudança. Esse encontrou diferenças de conduta nos descendentes fascinados pelas experiências passageiras de equipes sociais em transição e se marginalizou nas moléstias da inconformidade. Aquele traumatizou-se com as provações coletivas em que grupos vários de pessoas se viram defrontadas pela desencarnação em conjunto e se refugiou nas instituições de repouso e tratamento mental. Outro observou criaturas queridas a se desgarrarem do lar para se realizarem livremente nos ideais próprios e transformou-se em doente complexo. E outros, muitos viram a morte dos entes mais caros, arrancados ao corpo nas engrenagens da própria civilização e mergulharam-se na dor que acreditam sem consolo. Se podes enxergar os conflitos impostos ao mundo pelo materialismo que vem desfibrando o ânimo de tantas criaturas, internece-te com os sofrimentos de quantos se encontram nas faixas do subdesenvolvimento espiritual e trabalhemos nas novas construções da fé. É isso aí. Tá vendo, Miriam? Que muitas vezes a gente não para observar, né? Muitas vezes a gente olha o irmão nessa condição e a gente olha ele com uma situação inferior, a gente o marginaliza, a gente tem um pensamento distorcido e a gente margia ele à sociedade, né? A gente não inclui, a gente não consegue ver, né, Marcelinho, nele potencialidades. A gente só vê esse subdesenvolvimento espiritual, como o texto coloca, né? Mas a gente não vê os recursos que ele tem a oferecer. Se ele tem uma carência por um lado, mas pelo outro, o que ele pode oferecer? O que ele pode contribuir? Não é isso? Todos nós temos uma condição de contribuir, mas também todos nós somos aqueles que temos que ser olhados com carinho, com afeto, com compreensão e ter a mão estendida para nós, para que possamos juntos, de mão dada, seguir a nossa caminhada, seguir a nossa luta, dando um testemunho, né? E aprendendo, não é verdade, Miriam? Pois é, ele inicia com essa carta aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, nesse capítulo 14, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas de disputa. E esse capítulo todo vai falar quem somos nós para julgar o servo alheio, né? Seja ele tendo tá aí, ele tinha uma igreja
uma igreja, no sentido, né, que Paulo reuniu as pessoas em várias cidades e formou igrejas, né? Então, se essa igreja prestasse mais atenção aos conselhos ministrados lá nessa carta 14, haveria mais comunhão entre eles, que eram ali os primeiros cristãos. E aí, como diz lá, como exorta, né, a igreja, o Espírito Santo estaria dando mais paciência a quem é mais fraco na fé e não discutindo assuntos sensíveis do cristianismo. Era essa a ideia desta carta aos romanos, né? Paulo já estava preso lá em Roma, mas ele não deixava ninguém para lá, sem a sua aquiescência, né? E quanto à palavra que eu comecei da subdesenvolvimento, é órgão ou lugar que ainda está na imaturidade. Mas aqui, no nosso caso específico, a carência que nós temos dos valores espirituais. Nós nos pegamos à matéria, nós estamos vivendo como se o nosso corpo de matéria fosse nós, fôssemos espírito e matéria nesse corpo, que fosse uma coisa só. Só que nós somos reencarnantes. Nós vemos de muitas existências fazendo este aprendizado para o espírito. Não é isso, Marcelino? Isso mesmo. Realmente, nós somos seres perfectíveis, nós estamos em busca do progresso. E a gente, às vezes, se encontra nesse contexto. Nós sentimos, assim, uma certa preocupação em algo que nós fizemos quando o mundo espiritual de Jesus começa a penetrar dentro de nós. Se nós buscarmos bem os nossos feitos durante a nossa vida, antes da agora, antes de sermos espíritas, de sermos mais cristãos, nós vamos nos envergonhar de feitos que nós temos nesse processo de subdesenvolvimento. Nós somos criaturas subdesenvolvidas. Nós estamos num planeta muito atrasado ainda, diante da grandeza do mundo espiritual. Outro dia eu fui convidado a fazer uma palestra, o tema era Chico Xavier, o apóstolo do amor. E eu tive de pesquisar sobre a vida do Chico. Aí eu vi o tanto que eu sou atrasado ainda. Subdesenvolvido. Isso aqui cai perfeitamente em mim. Eu preciso observar muito isso aqui. Abasteça-te de suficiente amor para compreendê-los e auxiliá-los, as criaturas. Porque eu preciso me auxiliar para depois auxiliar o próximo. Primeiro, eu tenho de ter altura de compreensão para fazer... Nós somos diferentes. Às vezes, a gente quer ser compreendedor de problemas que a gente não tem a mínima situação de ser. Tem aquele ditado, todo mundo do Brasil é técnico, futebol e médico. Está doente, receita o remédio. Ensina os outros. Nós gostamos muito de falar dos defeitos dos outros sem saber comentar política. Eu nem sei o que é aquilo. Eu só posso comentar aquilo que eu posso ensinar. Uma senhora, uma vez, procurou o Gandhi porque o filho dela tinha um hábito de comer muito açúcar. Ela caminhou muito para falar com o Gandhi. Chegou lá, ficou na fila. Na hora de falar com ele, ele falou assim para ela, volte daqui a um mês. Ela falou, meu Deus. Mas ela voltou. Depois de um mês, ele falou para ela, eu sabia do problema da senhora, mas como eu também tinha esse defeito, eu só posso ensinar o filho da senhora depois que eu vencer o meu defeito. E nós não somos assim. Nós queremos que os outros façam, mas eu sou bonzinho. E assim que a gente vai crescendo, acabando com esse meu subdesenvolvimento, eu vou compreendendo. Porque os primeiros defeitos, sabe? Aquele não que eu falo com a minha esposa, com a minha família, aquilo me fere a alma. Hoje eu não falaria, porque nós estamos nele. Aqui ele fala dos outros, aqui, mas eu vejo para mim. Eu preciso muito desse texto, porque para mim sentir isso dos outros, eu preciso corrigir em mim, né, Valmir? Com certeza. E a nossa amiga acabou caindo com a internet, né?
Vamos torcer aqui para ela conseguir voltar, que ela está lutando também lá para Ela tem conseguir uma estar aqui. asa, Mas ela simplesmente. vai voltar daqui a pouquinho. Vai sim, vai. Você estava falando aí, Marcelo, eu estava aqui viajando, né? A gente tem sempre esse olhar para o outro, né? Sim, A gente não tem o olhar para o nosso interior, para as nossas dificuldades, também para nossas conquistas mesmo, né? É sim, sim. sempre um olhar do outro, e um olhar que a gente cobra do outro, né? A gente cobra muito do outro. A gente tem essa dificuldade da compreensão da dificuldade do É, outro, mas também das nossas dificuldades. da A nossa. gente tem que entender que o texto fala de subdesenvolvimento espiritual. Isso aí é o processo, todos nós É, estamos nessa fase, porque é a construção do entendimento de um ser espiritual, de uma vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, né? Então, são conceitos. Oi, querido, sabia que você ia voltar. tranquilo, volta mesmo, é teimosa. Então, são conceitos, né, ô Marcelino? Sim, Esses conceitos espirituais são conceitos que todos nós estamos trabalhando, todos nós temos a dificuldade. Às sim, vezes, nós aqui, com todo o nosso conhecimento, o pseudo-conhecimento, mas também na hora da dor, da dificuldade, né? Da doença que chega ali, dá nosso testemunho, um companheiro, um amigo, né? Que vai voltar para o plano espiritual. Esse nosso entendimento espiritual, muitas das vezes, nos mostra que também nós estamos nessa construção. sim, estamos Então, nessa construção. todos nós estamos nesta construção desse entendimento do ser espiritual que nós estamos, da vida espiritual em que nós estamos inseridos. Por isso nós temos que ter esse olhar para com o outro, porque aí, como eu falei, a gente sempre olha o outro e julga o outro, e geralmente a gente critica, né? Raramente a gente dá apoio, sempre a gente se coloca numa situação de superioridade em que nós achamos que faríamos diferente, faríamos o correto, e a gente julga, né, negativamente. A gente tem que entender que ele, como nós, temos esses momentos, né, de, de subdesenvolvimento, porque é uma construção. Nos falta, muitas das vezes, Marcelino e Miriam e amigos outros aí, aquela simplicidade ou honestidade, como queiram colocar, quando o Sócrates fala que, sendo o sábio da época, né, e de hoje Uhum. também, né, quando ele diz que só sabia que nada sabia. Esses são os verdadeiros doutores, quando reconhece a sua fragilidade, né? Um caminho grande pela frente a trilhar, a busca da segurança desses valores que nós estamos aqui estudando. Não é isso? Miriam, você que voltou dessa queda, né? Já botou praticamente no joelho, né? Que caiu aí, né? Está melhor agora, que já pode falar. Aproveite, porque vai Acabou, cair de uma hora para outra. é, Eu não sei se vocês falaram, mas quanto às nossas palavras, né, que são dotadas, às vezes, do julgamento, né, e aí a gente tira das pessoas, às vezes, a fé e a coragem para elas irem em frente, né? Então, diz lá Emmanuel que a gente deveria deixar que as nossas palavras de fé, que elas viessem cair nas terras dos nossos corações, né? Para que essas sementes pudessem florescer, dar frutos, né? E aí a gente sabe que a caridade, essa é uma das caridades que a gente pode fazer aos companheiros, é doar a eles esperanças, às vezes, né? A gente acha que a caridade material, ela é importante, sim, mas ela não é a única, né? Às vezes encontramos os amigos pelo caminho, não é desfalecendo mesmo, né? E cabe a nós, que aí já estamos em pé, andando com duas pernas, já pensando nas coisas, para poder ajudar, né? Então, a gente precisa. Aí ele fala no segundo parágrafo, ele diz assim: isso nos induz a reconhecer a existência de uma retaguarda enorme de criaturas empobrecidas, da esperança, da coragem, não obstante quase todas elas constituídas de companheiros com
que merecido na cultura e na prosperidade da nossa terra. Então, há aí um trabalho que todos nós devemos fazer conosco mesmo, né? Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem, né? Mas que há esse caminhar e esse olhar diferente, né? Que o Espiritismo nos proporciona, de ver no outro um necessitado tanto quanto nós, não é isso? Isso. É Já que você citou um texto da leitura, né, eu queria ir complementando o que você falou, ao quarto parágrafo, ele diz o seguinte: são amigos, né, chamados a caminhar nas frentes da evolução, com áreas enormes de influência e possibilidade no trabalho do bem de todos, mas detentores de escassos recursos no campo do sentimento para suportarem com êxito as crises das épocas de mudança, né? Então, o que a gente vê aí são as dificuldades, né? A tarefa, o compromisso, todos têm. Se a gente olhar pelo lado individual, o lado coletivo, o lado da sociedade, todos têm compromisso, mas nem todos têm essa firmeza, essa segurança, esse suporte, que às vezes, né, a tarefa, né, nos pede uma força que naquele momento, de repente, você sucumbe. Não é que você seja fraco, mas foi o momento que você estava fragilizado. E aí a gente não tem essa compreensão, né? A gente, por um instante de uma fraqueza, porque é difícil, né? Ninguém disse para nós que seria fácil, né? O progresso, a felicidade, ela demanda do nosso trabalho. Então, o trabalho é o nosso esforço, o nosso sacrifício, nós vencemos as nossas más inclinações, não é isso? A gente põe em prática aquilo que a gente já entende, compreende, e isso não é fácil. Se fosse fácil, numa encarnação só, né, nós conseguiríamos entender e testemunhar, não é verdade? Marcelino, eu acabei te cortando, né, Marcelino? Não, de jeito nenhum. Ótimo. Não, você ia falar assim, que eu vi. Me levou a uma reflexão mais profunda, porque no Evangelho nos informa o seguinte: ninguém é tão rico que não tenha nada para receber e nem tão pobre que não tenha nada para doar. Esses valores. Você chega num consultório de uma criatura muito afamada, muito próspera na profissão, cheio de diploma no consultório dele, mas ele não sabe controlar as suas emoções. A gente vê muito isso. Então, nosso amigo aqui, já falei esse pensamento muito, tem gente que não engasga com elefante, mas engasga com formiga. Todos nós temos algo para doar e algo para receber. Isso se chama humildade, né? E foi nos esclarecido aí no texto, nesse parágrafo que você acabou de ler, fala tudo isso aí. Então, nós temos as épocas de mudança e nos leva também ao cuidado que nós temos nas conversas com os outros. Suponhamos, eu sou um elemento que casamento não deu certo para mim. E se chega um jovem perto de mim e fala, mas eu estou com vontade de casar. Eu falo, não casa não, que esse negócio não presta para nada. Não presta para mim, talvez para ele vai ser bom. Então, o cuidado que a gente tem de levar as nossas frustrações para os outros. É isso que acontece. Então, o texto nos chama para essa reflexão, né? Cuidado, muito cuidado. Que os outros têm uma outra visão, têm uma outra proposta, têm uma outra tarefa, uma outra missão. Eu fui fraco. Então, a gente não deve levar as nossas fraquezas para os outros. A esperança. Tente. Quem sabe vai dar certo. Não vamos também levar uma falsa ilusão para ele. Tente. Se não der certo, volta às origens. Eu sempre penso assim, vou tentar esse caminho. Se não der certo, eu volto aqui e pego outro caminho. E com a maior humildade reconhecer meus erros. Estou tentando isso. E é a proposta do texto de hoje, não é, Miriam? Realmente há uma nuvem, né, de pessimismo, né, que nos rodeiam a toda hora, tentando fechar esse nosso entendimento sobre a nossa mente, sobre as nossas condutas, né? A gente se fascina pelas coisas, né? Ai, eu fico fascinado pelo carro do ano. Você já não tem um carro, né? Aí o carro não é do ano passado, mas eu quero o carro do ano. Se compromete, às vezes, né? Financeiramente, tudo. Então, a gente, muitas vezes,
A gente mesmo é que impede o nosso progredir espiritual, porque nos apegamos à matéria, né? Mas tudo isso é uma ilusão, é transitório. Somos todos espíritos numa jornada para a ascensão, né? Quando começamos nosso falar, você, Marcelino, falou que todos nós fomos criados simples e ignorantes para o progresso. Para o progresso. Né? Para que a gente possa progredir. Né? Então, abastecermos-nos de amor, de compreensão, de esperança, para de fato ajudar, né? Ajudar quem está com medo, alguém que esteja complicado demais, que esteja traumatizado. Né? Muitas vezes a gente tem que pedir à pessoa, tem que ir no médico, minha senhora. Ah, mas eu só vou tomar água fluidificada e vou ficar boa. Não, você está precisando de médico, de medicação da terra. Né? Então, tem que ter bom senso. A gente precisa ter bom senso, né? E aqui ele diz que esse encontrou diferenças na conduta nos descendentes. A gente fala da sogra, a gente fala do cunhado que vai lá todo final de semana para tomar a sua cerveja, né? Então, a gente sempre está ali, né? Na marcação, né? E aquela pessoa ali não é boa, não. Não casa com ela, não, né? Casa com ela, não, que ela não presta, né? E sabe-se lá se ela não vai endireitar com aquele parceiro, né? Então, deixa ver se ajustam, né? Então, as experiências são passageiras. As experiências na carne, elas são passageiras, mas são muito importantes para que a gente possa aprender, de fato, a nos melhorarmos. Na tolerância com o outro, há questões de moléstias, de doenças graves, né? A gente passou agora a gente pode falar que passamos, né? Mas ainda estamos aí com algumas ameaças ainda de viroses, mas nós passamos em casa por conta de uma virose mundial. Uma virose brava. Muita gente desencarnos coletivos, mas será que Deus não estava vendo isso? Será que ele não estava ajustados com a lei? Não, nós estamos ajustados com a lei. Então, há aí, uma providência divina, né? Nunca aconteceu, que maravilha! Muitos países se reuniram para estudar este vírus e, em tempo recorde, fazer uma vacina que pudesse auxiliar, iniciando um processo de recuperação do ser, da matéria. Mas e a parte espiritual? Quantas pessoas aproveitaram esse isolamento para rever os seus filhos, que eram filhos da escola, ou então os filhos do judô, os filhos que você... Ai, não, vou levar logo, vou botar aqui na frente da televisão para que eles não me enxadeiem. Então, a mudança de atitude perante aqueles que estão no nosso caminhar. Não é lá fora. É conosco mesmo que a gente tem que pensar um pouco e refazer esse nosso caminhar, né? Quantas pessoas que não conhecem Jesus, não conhecem Deus, e ficaram sem chão, e ficaram tão desesperados, bateram na minha porta, e agora, o que vai ser de mim? Então, tem que abrir o coração para essas pessoas, essas sementinhas que a gente vê do medo, que a gente possa ajudar a tirar do coração delas esse medo, porque Deus é generoso, bom, justo, e Ele vai lhe dar caminhos para você caminhar, com mais esperança, né? O trauma
ele é bravo, né? As coisas nos traumatizam porque não estamos preparados para uma situação assim. Quer dizer, agora estamos, né? Mas primeiro a gente precisou passar por esse processo de dor para depois a gente, então, peraí, já sei como é que é. Tem que lavar a mão. Coisa simples. Lavar a mão, passar álcool, tomar banho, trocar de roupa, né? Se alimentar direito, dormir direito. Coisas simples. Mas isso eu sei, mas tem que fazer. Não basta dizer que sei. Tem que fazer. E entender que todos nós precisamos uns dos outros. Precisamos do amor, da compreensão do outro. Ninguém move nessa terra sem a ajuda e a mão do próximo. Sem alguém nos dizer, ei, você vai dar certo, ei, você tem muito talento nessa área. Alguém que nos empurra para frente, né? Como diz o Divaldo, estava vendo uma vez ele falando numa palestra que ele deu aqui no Rio, né? Ele falando assim, se vai cair, cai pelo menos para frente, que aí já deu um passo para frente. Eu achei aquilo tão bom, porque realmente é isso, né? Se você acha que vai cair, vai para frente, já deu um passinho para frente, né? Então, assim, de uma maneira engraçada, mas se você for pensar nisso na forma simbólica disso, é importante. É importante que você sempre procure a fazer o bem para você e para o próximo que está. Não é isso, Marcelino? Marcelino está coçando para falar. Vai, Marcelino. Pois é. E também não concordo plenamente com tudo que você acabou de falar, e a gente deixar de ficar com essa mania de viver para a sociedade. A sociedade vai falar, deixa ela falar. Fala aquilo que você imagina que dá nos princípios de Jesus. Eu tenho de dever obediência a Jesus, não é sociedade. Não, sociedade eu devo respeito, devo consideração, mas obediência eu devo a Jesus. Aí, se eu fizer assim, eu vou deixar desse sofrimento, como quando você falou do carro, eu fico pensando assim, mas eu tenho de comprar um carro novo, porque o Varney comprou um também, eu vou ter de comprar. A sociedade está me cobrando isso. Aí ele pode, não é? O Varney foi lá para a Disney, então o ano que vem eu tenho de ir. Ora, pera lá. Tem não. Isso acontece muito e leva as pessoas, né? Dona de casa, fulana comprou um conjunto de sala de couro importado e fica em cima do marido. Você tem que comprar também para mim. Eu tenho que comprar para mostrar para ela. Uma bolsa, né? Uma bolsa de 30 mil reais. Não, tem de comprar também. Gente, para com isso. Aquela do camelô ali carrega suas coisas, a mesma coisa. Agora, se puder, tiver sobrando, tudo bem. O Varney pode ir para a Disney. Eu não posso, então não vou, nem vou pensar. Então, esse negócio, essa ambição desmedida, que demora, né, Varney? Fala aí, Varney. Não, eu fico olhando assim, o Mirini falando que eu comprar um carro, que eu vou para a Disney. Eu estou aqui na vibração para eu poder fazer essas coisas, porque está difícil. Falando amém, né? Mas eu gostei do incentivo que você deu, da construção. Nossas falas aqui que a gente estava falando, eu peguei muito do gancho do que o Marcelino vem falando no final agora, né? Na outra fala dele. E eu queria trazer um exemplo para nós aqui. Nós estamos falando de subdesenvolvimento espiritual. Vamos expandir. Não esse subdesenvolvimento diz para todos nós que temos várias etapas, né? Várias faixas do nosso desenvolvimento. Então, não é o de cima ou de baixo nesse desenvolvimento, né? Entre o mínimo, entre o inferior e o superior, nós temos níveis. E em qual que nós estamos? E aí, o Marcelino colocou aquela questão que aqui todo mundo é médico, né? O outro coçou aqui, já passa um remédio para ir lá, né? E a gente vai ver, e aquela coisa que ele falou, da experiência dele, o outro fala assim, está pensando em casar, ele sai fora dessa que não sei o quê. Então a gente tem muito disso, né? A gente fala da nossa experiência. E vamos trazer um exemplo aqui, meus irmãos. A gente numa sala de cinema, vendo um filme, não importa o filme que nós estamos vendo,
Cada um dos senhores e senhoras que lá estão sentados na cadeirinha assistindo aquele filme tem uma potencialidade. É um universo à parte, né? Com suas conquistas, com suas dificuldades, mas cada um está lá, numa sociedade heterogênea, né? De tudo, de classe social, econômica, né? Tudo, religião, tudo ali. Mas nós estamos assistindo o mesmo filme. Quando sai do cinema, vamos fazer uma pesquisa, vamos perguntar o que cada um se sentiu tocado, achou mais bonito, mas tocou mais no sentimento, vai guardar aquela memóriazinha ali, né? Lá para frente, vai guardar. O filme foi o mesmo, mas cada um de nós, meus irmãos, vai registrar o que está em condições no momento de registrar. Então, as experiências é de cada um. Quando o Marcelino fala, não casa, não, que você não sabe o que você está fazendo, né? É lógico que ele deu fez uma brincadeira. Mas a gente, quando fala isso, a gente está falando em cima da nossa experiência, no momento desse desenvolvimento espiritual, né? Como que nós conseguimos enxergar. De repente, o outro tem uma condição de enxergar um pouquinho melhor do que nós. E mesmo que ele enxergue assim, não tem uma visão assim, inferior à nossa, é a construção. Se nós, nessa caminhada desse desenvolvimento, nós estamos acima, nós estivemos abaixo. Então, a gente não pode privar o outro de ter suas experiências para construir, né? Tudo está certo. Agora, o que nós podemos, aliás, podemos não, o que nós devemos fazer? A mensagem de amor, aquela mesma que Jesus veio mostrar para a gente, né? Na prática, né, Miriam e Marcelino? Mostrar para a gente essa, nós como cristão, nós como espírita, essa nós temos a obrigação de passar. Agora, a sensibilidade é do companheiro, o esforço, o querer entender, o estar pronto para entender é dele. E nós todos temos que saber respeitar o momento de cada um. Mesmo que ele agora não esteja pronto em relação a nós, ele está num desenvolvimento um pouquinho mais atrasado, então nos colocarmos sempre próximo, não para humilhar, mas a hora que ele, né, se colocar assim, em condições, ele nos procurar, a gente está ali, né, sem constranger, sem humilhar, sem cobrança, mas nós estamos à disposição. Não para passar nossa experiência, para passar Jesus. E para fazer ele compreender que a luta faz parte. O cair e levantar faz parte dessa construção. É de todos. O Mestre Jesus, ele não nasceu como nós conhecemos, né? Ele nasceu também e também teve a sua caminhada. O Cláudio Lima que está dando boa noite a nós aqui, né? Obrigado, Cláudio, boa noite. Ele coloca aqui, 2 pessoas em provas semelhantes podem ter resultados muito diferentes, dependendo de como encará-la. É o que eu falei, né, Cláudio? É isso aí. É o momento de cada um. Nós somos seres únicos, né? É um universo à parte. Como que eu vejo aquela coisa? Né? É igual que a Miriam Marcelino não vê? É diferenciado, com certeza. Mas quem que está certo? É a minha verdade, né? É o momento que eu consigo entender. Mas na frente, a gente vai ter uma mudança. Porque, olha só, cada vez que a gente pega lá o Evangelho, o Novo Testamento, ou pega o Evangelho segundo o Espiritismo, outra obra, cada vez que a gente lê, né, o Marcelino, a gente está num outro momento dessa nossa caminhada. E a gente vai conseguir abrir o nosso horizonte e conseguir captar e compreender alguma coisa. Hoje, com certeza, nós entendemos, compreendemos coisas que na nossa infância, os nossos pais mostravam cada um do seu jeito, com as suas possibilidades, e nós não entendíamos, ficávamos magoados, ficávamos tristes, e hoje nós compreendemos e agradecemos e trazemos esse mesmo exemplo para os nossos filhos com as nossas possibilidades. E eles vão, né, lá na frente reconhecer e ser grato e dar a contribuição dele da maneira que eles conseguem. Não é isso, Miriam? É verdade. A esperança, ela dá força aos ideais e coragem às criaturas. Porque, às vezes, a gente parece que a gente está num abismo, né? Num ponto de abismo. Aqui ele fala das criaturas que a gente observa que largam o lar
para realizar os seus ideais próprios. E isso transforma e pode se transformar em doentes complexos. Muita gente se entrega às drogas e as famílias abandonam. Muitos velhos são deixados para vai para a rua e não volte mais aqui, né? Então, a gente precisa entender um pouco sobre isso, né? Estar sem esperança é abandonar a si mesmo para assumir uma postura mais eu sou o mártir, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Pode até se esquecer de si próprio e da realidade da vida que esse espírito está vivendo. Então, muitas vezes, e ele acaba não conseguindo efetuar nenhuma tarefa. E a gente vê pelas ruas pessoas dormindo ao relento e a gente fica pensando o que foi que levou essas pessoas a essa atitude, né? Será que elas nunca tiveram um lar? São pessoas já maduras, né? Será que não tiveram filhos? Será que não realizaram alguns sonhos? Né? Estão fugindo da realidade que a cerca, por quê? Né? Então, a gente precisa, como diz aqui, se a gente se pode enxergar os conflitos impostos ao mundo pelo materialismo que vem desfibrando o ânimo de tantas criaturas, internece com o sofrimento de quantos se encontram nas faixas do subdesenvolvimento espiritual e trabalhemos nas novas construções de fé. Então, dar esperança, dar fé, né? Dar essa esperança para que elas possam, né? Caminhar, porque todos nós somos os artífices, ou seja, nós somos aqueles que construímos as nossas trajetórias. Então, na medida que a gente vai compreendendo e amadurecendo que o próximo é aquele que nos auxilia, porque nós também necessitamos do auxílio, a gente vai criando o tal do livre-arbítrio. A gente vai começando a compreender o que é bom, o que é ruim, né? E a opção de estagnar diante do medo no futuro, né? Ou outras consequências maiores, uma dementação, uma monoideia, vamos procurar ajuda, né? Vamos lá na casa espírita tomar o passezinho, sim, colocar nosso nomezinho lá para irradiação, mas procurar também os agentes de saúde, porque pode ser uma coisa orgânica e não só uma coisa espiritual, né? Então, ter uma convicção de fé, e essa fé talvez seja a única coisa que possa fazer com que a gente, vou ter esperança, vou ter fé porque sou filho de Deus, porque posso ir, né? Posso me melhorar, né? Então, tem outra coisa que a gente precisa falar também, que ninguém pode ficar arrastando problemas para cá e para lá, agindo desorientadamente. Nós temos leis civis e temos também as leis de Deus, que são as mais importantes, né? Então, a gente não obriga ninguém a sorrir, a gente não obriga ninguém a ser bom, mas a gente fala para as pessoas como é bom ser bom. O nosso exemplo, às vezes, pode arrastar, pode ser aquele exemplo que pode ai, nossa, eles são tão alegres, cantam sempre, eles estão sempre um brincando com o outro, parece que um ama mais o outro, não sei, uma coisa estranha, porque somos todos filhos de Deus e somos espíritos, mas estamos aí fadados à perfeição, como diz o nosso querido Marcelino, fadados a ser melhor. Evoluir não é uma coisa muito, muito fácil, mas há que se caminhar para isso, para fazer o bem a nós mesmos, para podermos... vamos demorar? Vamos, porque a gente é tudo teimosinho, né? Nós somos bem teimosinhos, né? Mas a gente tem que ter coragem para seguir,
né? Para ancorar nessa fé, mas uma fé raciocinada. Por que, que eu tenho fé? Porque eu sou filho de Deus. Não é uma fé assim, eu tenho fé. Não, peraí. Tem que se perguntar as coisas. Por que isso acontece comigo? Deus, dá para o senhor dar uma ajudadazinha aí? Manda aí para mim um anjozinho para falar algumas coisas aqui no meu ouvido, para a gente ver se eu e ele podemos juntos nos melhorarmos? Podemos. Então, apesar de todas essas nuvens, apesar todas essas ameaças que nos cercam, apesar de tudo isso, vamos iluminar as nossas estradas que estão à nossa frente. Vamos iluminar como, cara pálida, com todo o bem que a gente seja possível a gente fazer. Ô, Miriam, o Claudio Lima colocou mais uma contribuição aqui conosco, que ele compartilhou, né? Ele diz o seguinte: o mundo atual chama cada vez mais a pessoa ao ter e ao não a ser, né? Então, precisamos ficar atentos para não cairmos nessa cilada. E Jesus é o antídoto seguro contra isso. Perfeito, Cláudio, perfeito. Eu ia colocar aqui, antes do Cláudio botar esse comentário, a gente está falando de subdesenvolvimento espiritual. E nessa conversa aqui nós vimos que são várias, né? São vários níveis, são várias fases em qual que nós estamos. Deus é Pai, Deus é amor, né? Deus é amor. Então a gente entende que tem muita gente no nível de conhecimento, de desenvolvimento espiritual acima de nós. E ele estando, ele sempre olha para quem está vindo atrás, o Valneizinho da vida, e estende a mão, e compreende, e mostra que, como a Miriam falou, se vai cair, se joga para frente, que pelo menos está mais próximo da chegada, né? Então a gente recebe isso, é tão bom, né? E aí eu pergunto, nós como estudantes do Cristo, não importa a religião que a gente segue, né? Que a gente se sente mais à vontade, com mais facilidade para compreender. Qual é a nossa contribuição? O que a gente faz? Porque quem está acima de nós, nessa caminhada, tem o olhar para trás, né, ou para baixo, como vocês queiram a referência, para estender a mão, para ficar próximo, para dar aquela palavra. Igual na corrida de São Silvestre, né, aquele pessoal fica aplaudindo, que é para incentivar, para dar ânimo para o atleta conseguir aquela energia lá no fundinho e chegar na reta final, né? Então eles fazem isso para conosco. Nós também, meus irmãos, temos que fazer o mesmo, porque eles contam com a gente nesse trabalho também. Então, como o Marcelino colocou, não tem um rico, né, Marcelino? Qual é a frase que você colocou que eu esqueci agora? Não tem um rico que não... Não pode Não dar. tem ninguém tão rico que não tenha nada para receber e nem tão pobre que não tenha nada para doar. Então, Tudo precisa. nós temos condições de ofertar. É uma atenção, é um carinho, é um tempo. A gente falou aqui das pessoas que vêm com capacidade, mas não vêm com aquela estrutura, né? Para, num momento, resistir. Às vezes não resiste. A perda de um querido, né? Que partiu, né? Uma fatalidade do tempo ali, que a pessoa perdeu a sua propriedade e está meio sem saber o que fazer. Eu não posso, né, doar o meu ouvido, o meu ombro, o meu tempo, o meu carinho, o meu sentimento. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me doar, porque eu não tenho como caminhar para este nível, né, de espiritualidade que eu estou desejando tanto, se eu não tenho esse olhar fraterno para quem está na dificuldade. Assim como eu ainda tenho, e outras maiores que eu já consegui vencer. Mas Wagner, eles estão... Fala, como o querido. nosso tempo está acabando, né, nós temos só até um minuto. A Miriam falou algo que nós precisamos pensar muito nele. Parar de fanatismo. Sim. Achar que doutrina espírita veio para salvar almas. Corpo é o médico. Nós temos de ir no médico e tratar com o médico. Parar com esse negócio de fanatismo que não dá certo, não. Com Uma coisa certeza. não devemos falar nisso. Acabou o nosso tempo. Acabou. Miriam, você faz a prece, Miriam? Faço. Vou colocar aqui a última frase que eu acho muito importante. Abastece-se de suficiente amor para compreendê-los e auxiliá-los.
Essa foi a nossa lição de hoje. Com certeza. Vamos, então, todos orar, pedir a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que sempre está junto conosco nesse nosso trabalho, agradecendo imensamente esse auxílio, porque nós somos aqueles que estamos na retaguarda, necessitados do amparo do alto. Pedimos, porque pedidos somos, por todos aqueles que se encontram com os nomes nas nossas listas aqui na web, Rádio Estação da Luz, e para que todos, em todos os lugares, possam receber a visita de Jesus em seus lares, mediante um evangelho no lar, mediante a luz do entendimento, da consolação, da compreensão e da harmonia. Senhor, abençoe os nossos propósitos de melhoria e que a gente possa voltar aqui novamente, se o Senhor assim nos permitir. Fiquem em paz, que Deus ampare cada lar. Que assim seja. Graças a Deus.